Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, conforme o lugar e o horário que estejam nos escutando. Servidores da luz, estamos aqui hoje reunidos para dar continuidade aos nossos trabalhos de estudo do livro Iniciação Humana e Solar, no capítulo 3, iniciaremos no capítulo 4. Mas como servidores e buscadores da luz, nós vamos fazer inicialmente um serviço de auxílio às nações, principalmente a Venezuela, que encontra-se nesse momento sob um processo de cataclisma muito grande e muito sofrimento. Então, para isso, nós vamos nos alinharmos, relaxando o nosso corpo físico, visualizando toda a musculatura do corpo físico bem relaxada, permitindo que as energias possam fluir em todo o nosso corpo físico, cada molécula, cada átomo, e permitindo que, através da nossa respiração, a quantidade específica de energia e de prana cósmico penetre em nosso corpo físico e verificamos que todos esses átomos se unificam, se multiplicam e se formam através de uma síntese, um único átomo físico, conhecido como átomo físico permanente. Vamos agora harmonizando o corpo emocional, percebendo que todas as moléculas, todos os átomos desse corpo estão calmos, tranquilos, nos lembrando um lindo lago límpido, transparente, que recebe a energia da alma. Esses átomos também se aglutinam e, num processo de síntese, forma um único átomo astral permanente. E o nosso corpo emocional, nós vamos acalmando, direcionando para tranquilas e elevadas áreas, visualizando a unidade mental num processo também de síntese, formando um único átomo permanente da unidade mental. Perceba que esses três átomos mentais são atraídos pelo nosso anjo solar e, dentro do plano mental, nós percebemos que a mente abstrata, localizada no sétimo subplano do plano mental, o filho da mente, o alma, no quarto subplano do plano mental, e a unidade mental se aglutinam, se sintetizam e formam o átomo anásico permanente. Agora respiramos mais profundamente e seguimos a nossa trajetória em direção à mônada. O átomo anásico comunica-se com o átomo mental, com o átomo búdico permanente e daí com o átomo
átmico permanente no plano espiritual, que é a tríade espiritual, é o veículo de manifestação da mônada. Dentro dessa mônada individual de cada um, nós sentimos que somos inatacáveis, inatingíveis, invulneráveis, mas ao mesmo tempo nós irradiamos luz, amor e vontade para o maior bem de todos. Percebemos agora que a nossa mônada individual se expande gradativamente, alcançando todos aqueles que estão sob a nossa aura e alcançando toda a aura do novo grupo de servidores do mundo, formando uma só aura. E neste momento invocamos a mônada do novo grupo de servidores do mundo, que entre em contato com a alma e a mônada da cidade conhecida como Caracas, levando o amor, levando a paz, a calma, e levando a cada um daqueles seres, daqueles cidadãos que estão sob o efeito desse processo da natureza que sabemos que é para o bem planetário. Eles passam por esse período de uma forma que consigam entender o processo e que esse processo seja amenizado até onde que seja possível. Um minuto de silêncio para que as energias se manifestem. E com a certeza de que os devas do equilíbrio, os anjos solares, estão realizando o seu trabalho neste momento e continuarão dando e prestando assistência a essa região, nós agradecemos a todos aqueles que conosco estiveram nesse serviço humilde e que nós estamos oferecendo como grupo para essa região. Agradecemos aos Paradevas, aos anjos solares, à hierarquia espiritual planetária e a cada um do novo grupo de servidores do mundo que estão realizando o seu trabalho. Obrigada, obrigada, infinitamente obrigada. Quando estivermos prontos, vamos abrindo os olhos lentamente ao seu tempo.
Eu vou pronunciar o mantra de proteção e depois precisamos de uma voz para a grande invocação. Posso ser eu? Ok, Adalton. Então eu faço o mantra de proteção e o Adalton pronuncia a grande invocação. Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Mantra 1. Om. 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 Então, vamos começar os nossos estudos. Vamos terminar o capítulo 3. Acho que este é o último slide. Exatamente. Eu vou ler o primeiro, que tem a ver com tudo o que nós falámos nas duas reuniões anteriores. Portanto, capítulo 3, o trabalho da hierarquia. E a hierarquia dá um exemplo à humanidade. E cada um deve certificar por si mesmo aquilo que são as palavras da sabedoria que nos chegam. Aqueles que sabem podem afirmar que uma coisa é ou não é assim, mas as afirmações de uma outra pessoa
e o enunciado de uma teoria não podem dar mais que uma indicação positiva. Cada alma tem de se certificar por si mesma e descobrir em si mesma o que busca, tendo sempre presente que o reino de Deus é interno e que somente os factos que são entendidos como verdades na consciência individual são de real valor. Até que isso aconteça, aquilo que muitos já sabem e comprovaram por si mesmos como verdades inquestionáveis pode ser dito aqui. O leitor inteligente terá a oportunidade e a responsabilidade de determinar por si mesmo a verdade ou a falsidade do exposto. Portanto, aqui é um resumo, uma síntese daquilo que nós fomos falando, e o mestre chama-nos a atenção que devemos tentar perceber pela própria experiência e encontrar a verdade das palavras que nós estudamos como conhecimento. E isso é o que eu entendi até agora nestes anos todos, que já vão alguns, que nós vamos estudando, mas o que nós temos que fazer é experienciar e tentar, através daquilo que nós somos, do caminho interno, descobrir se as palavras que nós conseguimos ler e que o nosso cérebro físico compreende são verdadeiras. Quem mais quer dizer alguma coisa? Olha, Cecília, por favor. Eu entendi o seguinte, que as pessoas estão em diferentes níveis de consciência, e dentro de cada nível de consciência, a mesma frase, o mesmo ensinamento é interpretado de uma forma diferente. Então, aquilo que ressoar com a pessoa no atual nível de consciência em que ela está, para ela será a verdade, já não sendo para outros que nesse momento não ressoem com aquela frequência. E passo a passo, um pouquinho de cada vez, as pessoas vão se aprimorando, independente do tempo que isso leve, até cada um poder constatar por si mesmo o que é real daquilo que é meramente exposto como um objeto de curiosidade ou não. Então, dentro daquilo que eu entendo como verdade hoje, está o nível de consciência em que eu me encontro, em que cada um de nós aqui se encontra. E se para outros é diferente, eles estão certos dentro do nível de realidade momentânea em que se encontram também, assim como nós. Assim eu entendi. Eu quero só comentar, achei bem interessante as duas colocações da Anabela e da Cecília, porque hoje nós já temos condições de pensar em termos de energia, em termos de vibração, e isso a humanidade de hoje já conseguiu, através da ciência, mostrar, através da física quântica, isso tudo que nós acabamos de ouvir e que nós sentimos. Então, a verdade, o que nós vemos da verdade é um fragmento dessa verdade. Então, à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós chegaremos algum dia, quem sabe, à verdade universal. Mas bem interessante a colocação de vocês. Queria É isso. complementar também a respeito dessa verdade que a gente busca, né? E que muitas vezes, como está falando no texto, aquilo que outra pessoa diz, ou uma literatura, é às vezes só um enunciado positivo, né? É, nesses momentos que nós temos uma gama ampla de pessoas que trazem, nossa, diversos ensinamentos, diversas falas, diversos pontos de vistas, há um exercício importante a ser feito, né? E ele é individual, para que a gente não se
continue naquela miragem ou naquelas ilusões propostas, né, e vistas no dia a dia pelas inúmeros ensinamentos que estão ao dispor da humanidade. Então, que realmente nós possamos encontrar esse sinal positivo, né? E dentro da alma fazer esta autoavaliação, este pensamento correto, dentro do correto pensar, para buscar o caminho certo. Mais alguém quer Mas assim, complementar? Ah, eu peço desculpa, Aurora. é, imagina. É, o que eu acho que é mais premente aqui é a gente ter a certeza desse Deus imanente em cada um de nós. Então, o que nós temos é esse fragmento divino que está dentro de cada célula nossa, de cada átomo, de qualquer molécula do ser humano e de tudo manifestado, essa centelha, que é a mônada, é a essência da vida, ela está dentro de nós. Então não tem necessidade, teoricamente, de sairmos dentro de nós mesmos para o exterior. Mas tem um determinado momento que nós temos que fazer essa unificação, Deus imanente com Deus transcendente. Só complementando, que eu acho isso muito bonito. Então vamos seguindo. Vamos então para o próximo capítulo. Alguém quer ler? Eu posso ler. O aparecimento do planeta. Este livro não procura tratar das circunstâncias que levaram à fundação da hierarquia no planeta, nem considerar as condições que precederam a vinda desses grandes seres. Isso pode ser estudado no Ocidente, em outros livros ocultistas, e no Oriente, nos textos sagrados. Para o nosso propósito, bastará dizer que em meados da época lemuriana, há aproximadamente 18 milhões de anos, ocorreu um grande acontecimento que provocou, entre outras coisas, os seguintes resultados. O logos planetário do esquema terrestre, um dos 7 espíritos ante o trono, encarnou fisicamente e sob a forma de Sanat Kumara, o ancião dos dias e senhor do mundo. Desceu a este planeta físico denso, permanecendo conosco desde então. Devido à máxima pureza de sua natureza e ao fato de que, do ponto de vista humano, é relativamente isento de pecado e, portanto, incapaz de responder a qualquer vibração no plano físico. Ele não pôde tomar um corpo físico denso como o nosso, devendo atuar em seu corpo etérico. A vibração de Sanat Kumara era tão intensa que eu acredito que um corpo físico nas condições inerentes a esse planeta não suportaria tal vibração. Então ele, num grande gesto de amor, ele ficou para nos auxiliar, mas utilizando o corpo etérico, menos suscetível às vibrações densas da matéria. E conosco ficou durante muito tempo, e as energias dele vibram no planeta fortemente até hoje, auxiliando aqueles que buscam a luz com verdade dentro do coração. Assim eu entendi. Quem mais quer contribuir? Olá, boa Permissão. noite. Boa Olá. noite. Estava aqui a pensar que quando Sanat Kumara surge, não é, no planeta,
também ficamos receptivos à energia de Shambhala, porque Sanat Kumara está, não é, em Shambhala. E assim ficamos com o centro do propósito e da vontade divina em relação com o centro hierarquia e em relação com o centro humanidade. É assim que eu vejo. Eu vou só acrescentar, porque esse capítulo 12 todo, ele se refere à fundação da hierarquia, né? Então, 18 milhões de anos atrás, até é difícil da gente calcular, né? Quando, segundo a lenda, né, foi dado, esqueci, foi dado o poder da mente para a humanidade. E esse poder não era permitido ser descido aqui para o planeta Terra. E então houve uma divisão, né, de opiniões e houve um momento em que tiveram os grandes seres de tomar uma decisão. O senhor Sanata Kumara, então, ele assumiu a grande missão de conduzir, de ser aquele ser que toda a humanidade posteriormente iria sobreviver dentro do seu próprio corpo. Então, nesse momento, então, vieram os anjos solares que juntamente com ele levou uma transformação imensa no nosso planeta, que nós vamos conversar depois desse slide aqui. E o senhor Sanata Kumara, ele que a Bíblia Sagrada, né, cristã fala, é um dos 7 espíritos ante o trono de Deus, e junto com ele vieram outros senhores de estirpes bastante elevada para que pudesse fundar essa hierarquia, né? E o que você já falava, na realidade, é muito importante, porque pelo fato dele não ter essa vibração, ele não planetária, que é uma vibração bem inferior, ele não pôde se materializar, entre aspas, no plano físico. Então, ele trabalha atuando através do seu corpo etérico. E ele assumiu o grande sacrifício. Ele não abandonará o planeta Terra enquanto tiver um único ser humano capaz de alcançar a salvação. Então, ele está praticamente ligado até o último esquema planetário aqui na Terra. Então, este é o grande sacrifício. Era isso. Vamos passar que talvez a seguir complemento o que a Aurora disse. E o quê? Que a seguir o slide complementa ou traz Ah, à manifestação é? do livro a mesma Hum, coisa. Sim, porque hum. vamos falando. Então vá. Ah, sim. Entendi. Então, Sei. estamos a falar de Sanat Kumara. Ele é o maior dos avatares ou daqueles que vêm, pois é um reflexo direto da grande entidade que vive, respira e atua através de todas as evoluções deste planeta, mantendo, mantendo tudo dentro da sua aura ou esfera magnética de influência, que era o que a Aurora estava a dizer, não é? Nele vivemos, nos movemos e temos o nosso ser. E ninguém pode passar para além do raio da sua aura. Ele é o grande sacrifício, aquele que Hum, abandonou a glória dos elevados lugares e, para beneficiar os filhos dos homens, tomou ele mesmo uma forma física à semelhança do homem. É o observador silencioso no que diz respeito à nossa humanidade. Embora o próprio Logos planetário, no elevado plano de consciência em que atua, seja plenamente o verdadeiro observador silencioso do esquema planetário. Talvez pudéssemos dizer que o Senhor do Mundo, o Iniciador Único,
Ocupa o mesmo lugar em relação ao logos planetário que a manifestação física de um mestre em relação à mónada desse mestre no plano monádico. E aqui já precisamos de ajuda, plano monádico, mestre. Aurora. Vamos lá. Então, o que que tem esse parágrafo aqui de tão importante, né? É a gente entender o que é Logos planetário, o que é Sanata Kumara, né? E qual que é essa relação que a gente usar a lei da analogia para entender um pouquinho, né? Então, aqui, como já foi falado, dentro da aura de Sanata Kumara, o ciclo não se passa do nosso planeta. Então, nós não podemos, vamos assim, falar assim, agir fora da aura do Logos planetário. E, como já tinha falado, ele é o observador silencioso no que diz respeito à nossa humanidade. Isso seria o Sanata Kumara. Mas acima dele, né, que é a manifestação no plano etérico, tem o Logos planetário, que é aquele que, vamos dizer assim, coordena tudo o que existe dentro do nosso planeta. Cada planeta tem o seu próprio Logos. Então, cada planeta tem sua própria missão, tem seu próprio propósito, né? Quando ele fala da analogia, é o seguinte, que o Senhor do mundo, né, que é o iniciador único, ele é responsável pelas iniciações depois das segundas iniciações, da primeira e da segunda, porque a primeira e a segunda é o Senhor Cristo que é o responsável. E fala o seguinte, que ele ocupa o mesmo lugar que o Logos planetário ocupa em relação ao mestre, do mestre à mônada, ou seja, é um nível de diferença entre eles muito grande. Então, para a gente entender, nós temos o conhecimento dos mestres, mas para alcançar o plano monádico, né, os mestres têm que evoluir bastante ainda. Assim também como Sanata Kumara, para evoluir para o Logos planetário. Não sei se deu para entender muito, porque esse é um assunto mais difícil da gente conversar. Alguém tem alguma questão, alguma observação? Olá, boa noite para todos vocês. Nessa questão que a Aurora trouxe, né, da a vibração etérica Sanat Kumara, que não pode se adensar com o nosso multidimensional. Aí me veio um questionamento, né, sobre a nossa responsabilidade quando também emitimos energias que ficam no plano etérico do planeta. O quanto essa emanação, digamos assim, de nossa energia no campo etérico afeta, facilitando ou dificultando, digamos assim, o trabalho de Sanat Kumara, uma vez que ele atua no plano etérico, através do plano etérico dele. É um questionamento e uma reflexão que eu me faço constantemente. Excelente, Sônia, porque realmente nós, quando a gente está estudando a parte do Agni Yoga, né, a gente vê que essas emanações prejudiciais que nós temos vai atrasando todo o plano do Senhor do mundo, o Senhor Sanata Kumara, porque os nossos pensamentos negativos, as nossas mazelas, as nossas dúvidas, nossas incertezas, nosso corpo emocional abalado, faz com que cria-se uma nuvem ao redor do nosso planeta e que vai impedir a comunicação de nosso planeta com os outros planetas que buscam nos ajudar, assim como Vênus e Júpiter, né? Que é uma orientação que são aqueles planetas chamados planetas benfeitores da humanidade. Então a nossa responsabilidade é muito grande.
enquanto ser humano pensante. Boa colocação. Principalmente quando o despertar da consciência já se torna algo visível. Exatamente. Poderíamos dizer que os nossos pensamentos adoecem, Sanat Kumara. Sim, tem uma névoa mesmo. Mais alguma questão? Quem lê agora? Eu posso ler agora. O aparecimento do planeta. Em ambos os casos, o estado intermediário de consciência, ou do ego ou eu superior, foi suplantado, e o que vemos e conhecemos é a manifestação direta e autocriada do próprio Espírito puro. Eis o sacrifício. É preciso termos em mente que, no caso de Sanat Kumara, há uma enorme diferença de grau, pois sua etapa de evolução é muito mais avançada do que a de um adepto, tal como é o adepto em relação ao homem-animal. Os próximos capítulos explicarão um pouco mais este assunto. Junto com o Ancião dos Dias, veio um grupo de outras entidades altamente evoluídas, que representam o seu próprio grupo kármico individual e aqueles seres que são a expressão da tríplice natureza do Logos planetário. Se possível expressar dessa maneira, eles personificam as forças que emanam dos centros da cabeça, do coração e da garganta. Se a gente observar como o plano se desenvolve então, replicando em diversos níveis, né? O que acontece no mais superior, acontece no intermediário e acontece no mais denso com a humanidade. Aqui fica curiosa, quem são esse entidades altamente evoluídas, não nominadas? São aqueles Budas de atividade, né? Os Budas, Onde é que está o crachá deles para a gente identificar? os Budas esotéricos que desceram, né, com o Senhor do Mundo e vieram mais, acho que 114 senhores, mas na realidade o mais próximo de Sanata Kumara seriam os Budas de atividades, que nós temos os esotéricos e os exotéricos. Uhum. Passamos à frente. Ler mais um pouquinho. Ok. Uhum. Então eu continuo. Chegaram com Sanat Kumara para formar pontos focais de força planetária para ajudar no grande plano para o desenvolvimento autoconsciente de tudo que vive. Seus lugares foram gradualmente ocupados pelos filhos dos homens, à medida que se qualificaram para isso, embora até agora sejam poucos da nossa humanidade terrestre imediata. Os que agora formam o grupo interno em torno do Senhor do Mundo foram extraídos principalmente entre os iniciados da cadeia lunar, o ciclo de evolução que antecedeu o nosso, ou que entraram em certas correntes de energia solar determinadas astrologicamente, oriundos de outros esquemas planetários. Entretanto, o número dos que triunfaram em nossa humanidade está rapidamente aumentando,
e estão ocupando os cargos subordinados do grupo esotérico central de seis, que, com o Senhor do Mundo, compõe o coração do esforço hierárquico. Uau, aqui tem muita novidade para mim. Não escutei, Sônia. Aqui é muita novidade para mim. Ah, tá. Mas vamos lá, vamos destrinchar, pode ir. Então pode fechar. Estou atenta. Ai, ai. Nós comentamos, né, que o senhor Sanata Kumara, ele veio com vários seres superiores, né, e o objetivo era formar a autoconsciência, ou seja, o objetivo do ser humano é a autoconsciência, né, porque os reinos subhumanos, eles são conscientes, mas não têm consciência de si mesmo. E o que foi falado aqui também, que usando a lei da analogia, à medida que foram formados departamentos e cada ser ocupando uma posição, que foram treinados para essa posição. Agora, já existem pessoas ou seres humanos da nossa cadeia que conseguiram alcançar determinado nível e assumir o posto perante aos grandes seres que vieram das cadeias, por exemplo, da Lua, porque a gente sabe que a evolução do Senhor Buda foi realizada na Lua, né? No esquema planetário anterior ao nosso. E a nossa obrigação a nossa missão é nos elevarmos para substituir esses seres mais elevados, liberando-os para novos trabalhos, né? Deixa eu ver o que mais. E o que está falando aqui no final é que, devido a esse processo de evolução da humanidade, vários seres humanos, ou seja, uma quantidade já até significativa, já alcançaram esse nível elevado de assumir a missão de levar toda a humanidade num ritmo conforme a necessidade do Senhor Sanata Kumara. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim. E não só da Lua vieram seres de outros planetas também, tá? Que não eram, assim, considerados seres do esquema planetário lunar. Então, nós temos uma vasta gama de seres que ajudaram nesse processo, entre aspas, de colonização do nosso planeta Terra. É uma maravilha isso, né? Por exemplo, as abelhas, não é? As abelhas que vieram Ah, de sim, de Vênus. Vênus, as abelhas e as formigas também, né? E isso vai enriquecendo todo o nosso esquema, especificamente o nosso é, planeta Terra. Compreendendo que, à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência e tomando a responsabilidade de ocuparmos os lugares acima, vamos libertando para que outros ocupem os seus lugares acima e na cadeia hierárquica vão todos subindo, ocupando lugares acima. Portanto, a nossa responsabilidade é grande. Eu sempre gosto de lembrar o exemplo da escada, né? Quem está em cima segura a mão de baixo, quem está embaixo segura a mão de cima. Então todos vão subindo simultaneamente. Podemos aqui, no É caso muito. de falar os que estão ocupando cargos subordinados, aqui que nós chamamos de mestres ou churrans, Também, também. Todos eles. nosso destino Né? final, Uhum. ou quase final. Quase final, né? Quando chegou em mestre, aí você já vai optar pelos aqueles 7 caminhos, né? Aí Daqui a começa tudo de alguns novo, caminho de bons Sírios, caminho de Logos. tempos. Nós já sabemos desculpa, que a Helena
Hirsch, ela parece que já assumiu o caminho de ser um logos. Então, tivemos conhecimento recente sobre isso, né? Então, é uma beleza, né? Uma maravilha mesmo. Ainda temos tempo para mais um? Tem que ver com a É, Lúcia, né? Que ela vai. É? se calhar é melhor, eu preciso aí de uns 12 minutos, 12, 15, creio. Não. Ah, então, Então é melhor irmos andando lá para o finalzinho. Então ficamos aqui. Vamos marinar, refletir sobre a responsabilidade de ocupar os aham, lugares mais baixos na periferia do grande ashram, que é para ir libertando a hierarquia das suas pequenas funções. exatamente. Desculpem não ligar a câmara, mas a internet estava-me a dar mau sinal e eu creio que assim fica melhor. Tranquilo, querido. Ok, Ok. então vá. Vamos então colocar os pés bem assentes no chão. Observamos a nossa respiração. Vamos meditar para o reconhecimento do eu, a alma. O nosso corpo está agora todo relaxado, desde a cabeça aos pés. Esquecemos agora que temos um corpo. Respiramos novamente profundamente até alcançarmos um ritmo calmo e fácil. Esquecemos agora a respiração. Os sentimentos, as emoções e as reações estão calmas. Observamos que o corpo está sereno, calmo e tranquilo. A mente está vazia de pensamentos. Observamos um ponto de consciência que reconhece como sendo o eu, a alma, o eu superior. Mantemos a consciência do eu central durante 1 minuto, compreendendo-o como sendo a divindade em nós, fragmento da alma una.
focados neste ponto de consciência, nesta centelha da divindade, elevamos o pensamento em direção à alma una, do qual somos um fragmento. Aqui, o símbolo da escada de Jacó será útil. Vamos visualizar esta escada de Jacó a ligar a consciência inferior até ao eu superior ou alma. Estamos a subir esta escada de grau a degrau. Através dos vários estágios de consciência, dos quais vamos ganhando controle. Tentamos ver onde nos encontramos nesta escada, o que já alcançamos e o que pensamos ser o passo seguinte. Esta será a parte mais criativa da meditação. Lembramo-nos que cada nível de consciência ou sucesso é alcançado muito antes de ser dominado. E a redenção de cada estágio requer reconhecimento, compreensão e trabalho paciente e muito persistente. Reconhecimento. Compreenda que o eu superior ou a alma una é ainda e só um fragmento da consciência maior, e que essa escada de Jacó vai até à mente divina ou à consciência logoica, de quem todas as coisas procedem, para quem todas as coisas retornam. Saudamos mentalmente e no nosso coração esta vida divina e vemo-la, a alma, em encarnação como uno com ela
em essência. Para trazermos este reconhecimento para a nossa vida diária, vamos dizer lentamente e refletindo na seguinte afirmação: possa a energia do eu divino inspirar. Possa a luz da alma dirigir. Possa eu palmilhar a senda como uma alma vivente e amorosa, servindo os meus semelhantes. Assim possa eu cumprir a intenção da minha alma e avançar no caminho. E que possamos viver o que o mantra de unificação nos recorda, que os filhos dos homens são um e eu sou um com eles. Procuro amar e não odiar. Procuro servir e não exigir o serviço esperado. Procuro curar e não ferir. Possa o sofrimento trazer a devida recompensa de luz e amor. Possa a alma controlar a forma exterior e a vida e todos os acontecimentos. E trazer à luz o amor que subjaz a todos os acontecimentos da época. Tenha a visão e a intuição. Que o futuro seja revelado. Que a união interna se demonstre e desapareçam as clivagens exteriores. Que o amor prevaleça e que todos os homens amem. Para ancorarmos este mantra, vamos pronunciar 3 vezes a palavra sagrada. Respirando. Inspirando. Inspirando.
Lentamente vamos regressar aos corpos da personalidade e agradecemos a todos os mestres que nos acompanharam. Agradecemos à nossa alma, o nosso primeiro mestre, e agradecemos a todos os presentes. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos.